Então, pessoal, como eu já tinha falado antes, vou fazer uma pequena apresentação sobre um trabalho que eu fiz lá da Faculdade de Teologia, para terminar o curso, sobre a ressurreição de Cristo. Mais especificamente sobre o relato do túmulo vazio de Marcos. Então, eu vou começar lendo o trecho, que é bem curto, do Evangelho de São Marcos. Depois a gente vai comparar com os outros relatos da Bíblia sobre a ressurreição. E vai tecer algumas considerações também sobre o que a teologia tem dito ao longo dos séculos e atualmente. E principalmente a opinião da igreja, né? Que é a que conta para a gente. Então, o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 1 e diante. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro, mal o sol havia despontado, e diziam entre si: quem removerá a pedra do sepulcro para nós? Levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram sentado do lado direito um jovem vestido de roupas brancas, e se assustaram. Ele lhes falou: não tenhais medo. Buscais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galiléia. Lá o vereis como vos disse. Elas saíram do sepulcro e fugiram trêmulas e amedrontadas. E a ninguém disseram coisa alguma por causa do medo. Então vocês veem aqui, esse é o final do Evangelho de São Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, né, foi escrito aí por volta do ano 65, foi terminado de ser compilado por volta do ano 65, claro que ele traz tradições que remontam aos acontecimentos, né? E ele termina dessa forma brusca, com as mulheres indo embalsamar Jesus, tendo esse encontro com esse jovem, e fugindo amedrontadas desse encontro, né? E só. E o relato do túmulo vazio. Esses relatos da morte e ressurreição de Jesus, eles são contados de formas diferentes, por diferentes motivos nos outros evangelhos, que foram escritos depois, e para interlocutores diferentes, plateias diferentes, com objetivos teológicos diferentes. Em Mateus, que foi o segundo evangelho a ser escrito, Maria Madalena e outra Maria, já não são três, são duas. Elas escutam um violento tremor de terra. Não escutaram lá em Marcos, né? E um anjo resplandecente, então já não é um jovem vestido de branco, um anjo resplandecente rola a pedra, o que é visto por ela e pelos guardas. Mas esse anjo conversa com as mulheres e explica que Jesus ressuscitou e também diz: vos precede na Galiléia, que é um chamado para a missão, né? As mulheres se afastam com receio, mas também com alegria, já não é só atemorizadas. E elas correm para dizer a boa nova. Então Jesus aparece em pessoa para elas, a saúda, e elas beijam os pés dele. E Jesus reforça o mandamento: vão para a Galiléia, lá eu precederei vocês na minha missão. Esse é o relato de Mateus. O relato de Lucas, que é contemporâneo de Mateus, mas é escrito não para judeus, mas para cristãos helenizados, né, da Síria, de Antioquia, por ali. As mulheres, que são muitas no Evangelho de Lucas, é Maria Madalena, é Joana, é Maria, mãe de Tiago, e as suas amigas, que ele fala, né, que haviam acompanhado o sepultamento de Jesus, preparam aromas e bálsamos, aí tudo igual, e após o repouso do sábado muito cedo, do domingo muito cedo, de noite ainda, foram ao sepulcro e acharam a pedra removida. Entram e não encontram o corpo de Jesus. Aparecem, então, dois anjos resplandecentes. Já não é um, são dois. Isso aqui ecoa no judaísmo. E no judaísmo da época, para fazer um caso, você tem que ter duas testemunhas, né? Dois anjos resplandecentes, que dizem a elas que Jesus ressuscitou. Elas contam tudo aos apóstolos. Aqui elas têm uma postura muito mais ativa. Elas contam tudo aos apóstolos. Os apóstolos não acreditam. Só que Pedro já corre para o sepulcro e acha lá os panos que envolviam Jesus no chão. E ele volta admirado. E assim termina o relato de Lucas. Vamos agora para o relato de João, que já é escrito, ou pelo menos terminado de ser escrito, cerca de 30 anos depois, lá pelo ano 100, 20 anos depois de Lucas e Mateus, né? Lá pelo ano 100. É madrugada de domingo, e Maria Madalena sozinha, né? E João tem isso. Maria Madalena sozinha foi ao sepulcro, vendo a pedra removida. Ela corre para avisar Pedro e João, que por sua vez correm para o sepulcro. João e depois Pedro veem os panos. É aquela história, João chega primeiro, que é o discípulo amado,
mas não entra em respeito a Pedro, que tinha precedência já naquela época, e Pedro é quem entra no sepulcro, mas eles veem o sudário enrolado, os panos no chão, né? E o sudário, o sudário aqui é o pano que envolvia o rosto de Jesus, enrolado em um lugar à parte, dobrado. O discípulo amado, João, ao entrar no sepulcro, diz que vê e crê, mas ainda não entende direito o que é que aconteceu. E Maria Madalena, que ficara fora do sepulcro, vê os dois entrando e ficou fora chorando, viu 2 anjos de branco, que lhe perguntam, por que você chora? Aí ela responde, né, porque roubaram o corpo do meu Senhor. Só que ao responder, ela vê Jesus Cristo em pé, mas ainda não reconhece. Porque se o corpo ressuscitado de Cristo, segundo a igreja, além de não estar limitado pelo tempo e pelo espaço, ele pode se transformar, tanto que, por exemplo, os discípulos de Emaú também não conhecem, ele pode mudar de feição, até para estimular a fé dos discípulos, né? Somente quando Jesus chama Maria pelo nome é que ela o reconhece. Então, Maria corre para anunciar a ressurreição dos discípulos. Então, você vê um crescente detalhamento da história, refinamento da história, né? Todos esses detalhes têm razões teológicas, têm razões históricas, todos eles são muito claros, eles delimitam no tempo e no espaço, no túmulo e no dia, que é um domingo da ressurreição, mas, ao mesmo tempo, tem muitos detalhes teológicos que, além de vagarem de acordo com os gostos, até os gostos literários do autor, com as intenções teológicas e com as intenções também de catequese de cada evangelista, né? E vocês pensem também que precederam os evangelhos décadas de relatos orais, que por mais acurados que sejam, são relatos orais. Eles vão diferir alguma coisa, né? Só um instante aqui para me controlar o tempo. Pois bem, então o final brusco em Marcos, nós temos aí um epílogo que, como não tem nos manuscritos mais antigos, é quase consenso, é consenso na teologia, de que ele foi aposto depois. Então, eu não vou falar do epílogo, né? O relato de Marcos termina desse jeito, e os demais seguem para as aparições de Jesus Cristo, que as aparições de Jesus Cristo não são tema do trabalho que eu fiz, né? Agora, algumas coisas a gente pode relatar já de Marcos, né? A gente vê que que os relatos, não só de Marcos, mas os outros, eles privilegiam as mulheres, que tinham muito pouca força naquela época na sociedade judaica, e aliás no mundo antigo, né? As mulheres nem contavam, tanto que na multiplicação dos pães, por exemplo, dos peixes, foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era esse a pegada, né, dos hebreus daquela época. Mas, enfim, Jesus confia principalmente a Maria Madalena, que é uma mulher de fama ruim, de quem foi expulso 7 demônios, etc. Se discute na teologia se era uma mulher de prostituta ou não, né? Uns dizem que sim, outros dizem que não, é uma coisa fechada na teologia. Mas, enfim, é uma mulher que não tem força e foi a primeira testemunha da ressurreição, apóstola dos apóstolos, né? E uma coisa muito importante no relato da ressurreição é que os discípulos estavam apavorados. Eles estavam tão apavorados que, mesmo depois vendo Cristo ressuscitado, eles demoraram a acreditar. Achavam que era um fantasma. Tomé quis tocar a ferida, né, de Jesus. Enfim, a ressurreição não foi um relato de uma comunidade em êxtase. É o contrário do êxtase. Eles estavam completamente apavorados e desiludidos. Eles foram convencidos de que Cristo ressuscitou pelas aparições, né? E o túmulo vazio, ele é um sinal forte, ele não comprova a ressurreição, obviamente, mas ele é um sinal forte até pela visão que nós temos do ser humano. O ser humano ele não é só espírito, ele é corpo e alma, né? E a ressurreição de Cristo Cristo é levado como homem à Trindade. Quer dizer, o Cristo homem é o Cristo Deus. A humanidade de Cristo faz parte da Trindade e da divindade. A humanidade de Cristo é endeusada, é divinizada, né? E assim, a teologia, principalmente ao longo dos últimos séculos, ela buscou. Vocês sabem que com o Renascimento, com o Iluminismo, com o racionalismo, procuraram racionalizar a fé na ressurreição.
buscar como símbolo, transformar Cristo num Che Guevara da vida, enfim, transformar ele num cara legal, né? Tem um autor que, inclusive, acusa os evangelistas de deturparem a mensagem de Cristo, porque Cristo seria um ativista político. Nós temos isso na teologia, inclusive na teologia da libertação, né? Seria um ativista político que morreu e que, se você bota ele no céu, ele não está mais na terra, né? É um negócio completamente errado. Agora, o principal ataque à ressurreição vem do racionalismo, que é uma coisa que lá do século XIX, XX, assim, ainda hoje existe muito, né? Deles procurarem, exatamente isso, procurarem racionalizar um evento que foi histórico, que aconteceu no tempo e no lugar, mas é transhistórico. Ele é meta-histórico. A outra é uma realidade a mais fora, entrando e rompendo na história. Tanto que nenhum dos evangelistas narram como é que aconteceu a ressurreição. Ninguém diz como é que aconteceu. Foi que aconteceu se o corpo se desintegrou, assim, eles não narram. E assim, já estourou meu tempo. Eu tinha tanta coisa para falar aqui. O que eu estou dizendo é que a palavra, para terminar, eu quero só dizer o seguinte, que a igreja nunca piscou, nem tergiversou em dizer que Cristo ressuscitou verdadeiramente, que essa é a base da nossa fé, é a base da teologia paulina, que por acaso, que por outro lado, é o esqueleto do Novo Testamento, né? E a gente tem que, acima de tudo, contemplar esse mistério, que é o maior mistério, né? Pela ressurreição, Cristo foi não só justificado, né, como Deus, como ele foi glorificado, ele foi levado para a Trindade. E assim como a morte de Jesus Cristo perdoou os pecados da gente, a ressurreição dele abriu as portas de uma vida nova para todos que nele acreditarem. É mais ou menos isso que eu queria dizer. Não, foi meio atravessado, porque 10 minutos é muito pouco tempo. Isso aí a paciência de vocês. Muito obrigado.